Então nós chegamos agora no capítulo 11, os primeiros versículos de 1 a 3 dizem o seguinte: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Os gentios aqui, especificamente os romanos. Um centurião romano e a sua família e os seus amigos haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com ele? Então aí já está um grande problema, né? A notícia chega a Jerusalém. E é interessante que quando você ouve falar em Jerusalém, a pessoa sobe para Jerusalém e desce de Jerusalém. Qualquer lugar, né, ela sempre sobe para Jerusalém, não importa a direção, sobe ou desce de Jerusalém. Então, essa notícia chega aos chamados circuncisos. Aqueles que acreditavam que, primeiramente, para a pessoa se tornar um cristão, ela tinha que se tornar um judeu. Aqueles que ainda estavam cheios de tradições do judaísmo. E quando eles ficam sabendo que Pedro entrou, comeu, conviveu, esteve junto com gentios, eles ficam frustrados, eles ficam chateados, eles ficam tristes. Como assim, Pedro? O que está acontecendo? E na verdade nós vemos que Deus está quebrando uma barreira, rompendo um muro. No Senhor Jesus não existe o quê? A acepção de pessoas. Mas para eles entenderem isso, era algo difícil, porque vinha na cultura, vinha na tradição. É o Deus dos judeus, é o Deus de Israel, é o Messias do povo judeu. Como assim agora o Deus de todos, o Deus dos gentios, dos romanos que nos oprimem, de outras nações, de inimigos nossos? Aquele ciúme, né, de que, pô, é meu, vamos ter que dividir. Deus amou ao mundo. E o que está acontecendo aqui é algo muito importante de nós entendermos. Duas coisas aqui que eu quero destacar. Que a pessoa não precisa se tornar um judeu primeiro, se colocar sobre a lei de Moisés, né, debaixo da lei de Moisés, e seguir a Cristo. Não, ela pode se arrepender e já ir direto para Cristo. Não precisa passar por todo esse processo, judaísmo, circuncisão, rituais, não. Ela vai direto para Cristo. Essa barreira está caindo. E uma outra coisa, para os judeus está dizendo o seguinte: recebam seus irmãos e irmãs gentios como membros da família, como membros do corpo de Cristo. Eles não são inferiores a vocês. Um gentio agora é membro do corpo de Cristo, membro da família. Então essas barreiras estão caindo. Aos pés da cruz, pessoal, nós somos todos iguais. Não existe a família que você veio, não existe quanto dinheiro você tem, não existe onde você mora, de que país que você veio. Aos pés da cruz, nós somos todos pecadores salvos pela graça de Deus, alcançados pelo amor de Cristo. Todos nós, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Turquia, em Israel. E aí eles confrontam Pedro e Pedro explica a situação a partir do verso 4. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mata e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora,
chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo. E entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os de sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então, quando confrontado de volta em Jerusalém, Pedro precisa explicar o que aconteceu a esses cristãos da circuncisão, que queriam que as pessoas primeiro se tornassem judeus antes de aceitarem a Cristo. E aí ele explica detalhadamente o que aconteceu, mostra para eles que o que havia acontecido não foi algo que saiu da cabeça de Pedro. Não foi Pedro que um dia pensou, quer saber, eu vou... Não, Deus fez com que ele fosse ali. Poxa, o Senhor enviou um anjo, o Senhor deu uma visão, o Senhor fez com que aquilo acontecesse. Pedro até diria, olha, por mim eu nem ia. Mas Deus está me direcionando. Deus que estava fazendo, essa é a vontade de Deus. Esse é o plano de Deus. E gente, quando é o plano e a vontade de Deus, não adianta resistir. Não adianta lutar contra. E aí ele fala, né, não chame impuro aquilo que Deus purificou. Põe aí Efésios 2, do 11 ao 18, tá? Efésios 2, é o próximo, é o primeiro versículo. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então os gentios naquela hora estavam separados, sem as promessas de Deus, fora da família. Continua. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados, mediante o quê? O sangue de Cristo. Então, mediante o sangue de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz, os que estavam longe, os gentios foram aproximados. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Isso é maravilhoso. Isso é incrível, isso é profundo. Através da cruz, não há mais judeus e gentios. Através do sacrifício de Jesus na cruz, todos nós temos acesso ao Pai. Acesso ao Pai. Uma igreja agora que se reúne lá o pastor Morris, lá no Quênia, eles têm acesso ao Pai, às promessas do Pai, às promessas de Deus nas Escrituras, graças a quem? Graças a Jesus na cruz, ao sangue derramado de Cristo. E é isso que ele está falando, é isso que ele está mostrando para essa liderança ali do início da igreja. Eles não precisam se tornar judeus. Eles têm acesso ao Pai. Acabou essa diferença. Acabou essa diferença. Jesus morreu por todos. Por todos. E aí ele ainda fala assim, o Espírito Santo desceu sobre eles. Olha, vocês estão preocupados porque eu entrei na casa deles?
Olha aqui, um anjo do Senhor entrou na casa dele primeiro. Uma outra coisa, o Espírito Santo que está fora do meu alcance, desceu sobre eles. Se o Pai entregou a eles o Espírito Santo, quem sou eu para não entrar na casa de Cornélio? Quem sou eu para não levar as boas novas do Evangelho para essas pessoas? E aí, verso 16. Então, me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? E olha esse versículo seguinte. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo... Olha como eles louvam a Deus, dizendo... Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Então eles chegam a essa conclusão. Então glória a Deus, né? Sem objeções. Sabe às vezes você está conversando com alguém, discutindo com alguém, acontece muito isso comigo. A pessoa está falando alguma coisa, eu estou argumentando, ela está argumentando, daqui a pouco ela fala alguma coisa que eu falo, é mesmo. Aí eu não falo mais nada. Bom, né? É mais ou menos assim. Chegou um momento que eles não tiveram mais argumento. Então é isso, então. Glória a Deus, porque Deus também deu a salvação aos gentios. Coube ao Senhor isso. Essa é a vontade do Senhor. Quem somos nós para lutar contra isso? E isso é muito importante de entendermos, né? Esse momento da igreja. A partir daqui, nós veremos o grande apóstolo Paulo, missionário de Deus, o apóstolo de Deus aos gentios. E o evangelho chega até hoje aqui, onde nós estamos, e continua a se espalhar pelo mundo. Verso 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Então vocês se lembram que quando Estevão foi apedrejado, houve uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, dos próprios judeus. Eles começaram a perseguir o cristianismo, os cristãos, porque era algo que se opunha à igreja. Saulo era o mais fervoroso. Saulo era aquele que buscou cartas, buscou autorização para que ele pudesse prender e até matar os cristãos. Com essa perseguição, eles se espalham por outros lugares. Interessante porque quando o Senhor dá a promessa do Espírito Santo, o que ele diz? Serei minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Entretanto, para eles estava muito bom manter a igreja em Jerusalém. Foi necessário perseguição, foi necessária adversidade para que eles se espalhassem. Mas ainda assim, o detalhe fala assim, que eles anunciavam a mensagem apenas aos judeus. Então eles iam para outras regiões, eles procuravam os judeus daquela região e anunciavam a mensagem do Evangelho de Cristo apenas a eles. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Esses são os primeiros missionários, que nós não temos os nomes deles mencionados, apenas as suas nacionalidades, que começam a pregar aos não-judeus. É como se fosse assim, um judeu nascido no Brasil. Ele ia estar só pregando para os outros judeus nascidos no Brasil. Mas de repente ele começa a pregar agora para os brasileiros. Nesse momento, o evangelho começa a ser levado para as outras pessoas. E uma coisa que eu quero destacar aqui, nesses versículos, que fala assim, a mão do Senhor estava sobre eles. Gente, nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de reino de Deus, de obra de Deus. E nós podemos ter o sucesso que for,
nos padrões humanos. Mas se a mão do Senhor não estiver nesse sucesso, se a mão do Senhor não estiver nisso, não vale de nada. É fundamental que a mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas. É fundamental que a mão do Senhor esteja sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo. É fundamental que cada um de nós dê esse espaço naquilo que nós nos envolvemos para que a mão do Senhor opere através das nossas vidas. Como assim? Realmente pedindo a Deus, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me capacita. Senhor, abre as portas. Senhor, vamos junto comigo, eu quero estar junto contigo. Porque há um grande perigo de nós nos tornarmos autossuficientes, fazermos as coisas muito bem e a mão do Senhor não está sobre as nossas vidas. A mão do Senhor não está sobre a nossa igreja. A mão do Senhor não está sobre aquilo que nós estamos fazendo. Parece que está, mas não está. Então é fundamental nós sondarmos os nossos corações individualmente como igreja. Será que a mão do Senhor está sobre as nossas vidas? Será que eu tenho dado oportunidade para que o Senhor opere? Como assim eu dar oportunidade ao Senhor? Sim, porque se eu falar que eu não quero, o Senhor Ele não vai forçar. É importante que eu dê oportunidade. Senhor, eu preciso de Ti, que o Senhor me capacite, que o Senhor me direcione, que o Senhor me guie, que o Senhor vá à frente. Essa frase é linda e ela precisa ser verdadeira nas nossas vidas. Nas questões mais simples, na nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, com a esposa, com o marido, que a mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas, nos gestos, nas palavras, nas atitudes, que a mão do Senhor, que a palavra do Senhor, que o coração do Senhor esteja sobre as nossas vidas, fluindo através das nossas vidas. Que isso seja verdadeiro nas nossas vidas. Verso 22. Notícias desse fato chegaram a Antioquia, chegaram aos ouvidos, chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Que fato? O fato de que agora, lá fora, eles estão pregando aos não-judeus, aos gentios. Esse fato chega lá em cima, a Jerusalém, a liderança da igreja. Olha, os gentios agora, em todos os lugares, estão recebendo o evangelho. Estão ouvindo falar de Jesus. Começou com o centurião, mas agora isso se espalha. E aí eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor. De todo o coração, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Porque a mão do Senhor estava sobre eles. A igreja fica sabendo, né? Olha, Deus está fazendo uma obra maravilhosa entre os gentios. E aí eles chegam a uma conclusão: nós precisamos mandar alguém que seja perfeito para essa missão. Não podiam ser os do membro da circuncisão, porque ia ser difícil para eles lidar com aquela situação ali, vendo gentios se convertendo. Tinha que ser alguém que tinha um coração pronto para aquele momento. E eles chegam à conclusão: vamos enviar então para Antioquia Barnabé. Quando nós falamos a respeito de Barnabé, em Atos 4, do 36 ao 37, fala assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, o nome dele na verdade era José. Barnabé é o apelido dele, ele era um levita, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então, uma das coisas que nós sabemos dele é que ele era um homem o quê? Encorajador. E como nós precisamos dentro da igreja de pessoas com esse dom. Homens e mulheres que sejam o quê? Encorajadores. Quem aqui já precisou em algum momento receber um encorajamento? Todos nós. Mas como é que alguém vai receber um encorajamento se não existe alguém que seja encorajador ou encorajadora? Esse era um deles, Barnabé. Então,
essa era uma das características. E algo interessante também, em Atos 9, do 26 ao 28, fala assim: quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. De quem é esse que está falando? Saulo, né? Depois de convertido, ele tenta se reunir aos discípulos, mas o pessoal tem medo dele porque acha que ele ainda é um assassino, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Próximo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente no nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles, andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Então, Barnabé já tinha essa experiência de unir as pessoas. Foi ele quem pegou Saulo, depois da sua conversão, e levou aos apóstolos e disse: não, ele agora é um irmão. Ele agora é um de nós, pregou corajosamente em nome do Senhor, foi perseguido, correu o risco da própria vida. Então, sabendo que Deus está trabalhando em Antioquia, os apóstolos decidem enviar quem? Barnabé. Vai lá, Barnabé, encoraja aquelas pessoas e fala assim que ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou cada um deles a permanecerem fiéis no Senhor. O que é haver a graça de Deus? O que é a graça de Deus? A graça é um presente não merecido. A graça de Deus é ver aqueles gentios se convertendo, entregando a vida a Cristo e tendo as suas vidas transformadas. Quando ele chega em Antioquia e vê aquilo, uau! Um adorador de falsos deuses agora servindo ao Senhor Jesus. É a graça de Deus. Uau, uma pessoa que não merecia isso, mas agora recebeu um novo nascimento, perdão dos seus pecados, e a graça de Deus. Quando Barnabé começa a ver aquilo, ele se alegra, ele fica feliz. E aí olha o trabalho dele. Ele anima os cristãos a permanecerem firmes no Senhor. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Alguém já parou do teu lado e te animou a permanecer firme no Senhor? Nós precisamos de homens e mulheres assim, que percebam as situações, que cheguem ao lado de alguém, filho, não desanima não, continua firme com o Senhor. Querida, vamos lá, permanece. Foi isso que Barnabé fez. Porque aquelas pessoas estavam entregando a vida ao Senhor, enfrentando as suas lutas, enfrentando os seus desafios. E ele encorajou a todos eles de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Uma das coisas que mais me agrada, assim, é quando de vez em quando eu volto lá em São Paulo, vou visitar a família, e eu encontro algum amigo distante, assim, que a gente tem alguma história junto, e de repente o cara falou: pô, tô na igreja agora, entreguei a vida. Sabe, é a graça de Deus. Ou alguém que você conheceu, que estava afastado do Senhor, quer dizer, não conhecia o Senhor e de repente recebe a graça de Deus, tem o perdão dos pecados, está cuidando da sua família. A maioria das vezes quando eu chego lá, meus amigos estão com uma mulher, com duas mulheres, já não cuidam das suas famílias. E quando você ouve uma história dessa, alguém que se converteu, o cara, pô, não, eu estou casado, tenho mulher, tenho até que ir embora que eu estou indo para o trabalho. É a graça de Deus sobre a vida dessas pessoas. E isso alegra. Foi isso que alegrou Barnabé. Ver o Senhor trabalhando, ver o Senhor mudando a mentalidade, a maneira de pensar, a maneira de viver. Isso trouxe grande alegria a ele, e ele encorajava cada um deles: permaneçam firmes no Senhor. E eu encorajo você, aconteça o que acontecer na sua vida, jamais abandone o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A vida eterna está nele. Nele. E ele encoraja eles a permanecerem firmes. Barnabé ensinando, Barnabé ministrando, Barnabé cuidando das pessoas. Então, verso 25,
quase terminando, que hoje temos Santa Ceia. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. O Barnabé tem muito trabalho. Barnabé está encorajando muita gente. E ele lembra de alguém. Saulo de Tarso. Ele sai de Antioquia, ele vai até Tarso procurar, a palavra usada é essa, ele vai procurar até encontrar Saulo, para trazer Saulo para permanecer com ele ali em Antioquia, porque grande era a obra. Então ele chama Saulo, e Saulo agora o ajuda a fortalecer a igreja, e fala que eles permanecem 1 ano ali em Antioquia, ensinando, ministrando, cuidando, encorajando as pessoas. Agora, uma coisa que chama muito a minha atenção, não sei se você percebeu esse detalhe, mas do capítulo 9, a conversão de Saulo, até o capítulo 11, aqui a igreja em Antioquia, Barnabé indo buscar Saulo, sabe quantos anos passaram? Aproximadamente 17 anos. Entre a conversão de Saulo, Atos capítulo 9, até aqui, Atos capítulo 11, passaram-se mais ou menos 17 anos. Olha Gálatas 1, do 15 ao 18. O que diz? Paulo falando, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Então, quando ele se converte, ele vai para Damasco, ele vai para outros lugares, depois de 3 anos que ele vai para Jerusalém. Conhecer Pedro, o líder da igreja pessoalmente, fica ali 15 dias, 2 semanas com Pedro. E aí o outro versículo que tem aí, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Então o que acontece? Ele volta para Tarso, ele fica na sua cidade, ele volta a ler as Escrituras, agora ele tem tudo novo. Agora Jesus faz parte do quebra-cabeça. E ele está se preparando. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente para e pensa assim, poxa, tão rápido, né, a história na vida de Saulo, que se converte. Gente, passou um tempão Deus trabalhando na vida dele. A igreja Calvary Hill, da sua fundação com o pastor Jason, em 2002, vai fazer 15 anos agora. Tem 11 anos que eu estou aqui. Você, eu não sei quanto tempo você está aqui, mas não tenham pressa. O nosso tempo não é o tempo do Senhor. O Senhor está trabalhando nas nossas vidas para nos usar em toda a sua plenitude. O que você está vivendo hoje faz parte do trabalhar de Deus na sua vida. Para Paulo ser o grande apóstolo Paulo, ele passou um tempo agora sendo trabalhado, moldado, preparado pelo Senhor. Isso é encorajador para mim. Que eu olho a minha vida, Senhor, eu creio que o Senhor ainda tem muita coisa para mim, muitas pessoas para eu conversar a respeito do Evangelho de Jesus, para eu poder encorajar, para eu poder caminhar junto. E eu vejo esses anos de ministério como uma preparação. E eu vejo isso para você também. É uma preparação. Deus está trabalhando no teu coração, Deus está te ensinando, Deus está te mostrando, te capacitando. Chegou a hora. Paulo ele lembra de Paulo, vou buscar o Paulo.
Aqui em Antioquia é o lugar perfeito para ele. Ele vai buscar ele lá em Tarso. Preciso de um companheiro aqui para cuidar desse povo. E aí ele traz, eles ficam 1 ano ali. E isso é marcante. Em Antioquia é a primeira vez que eles são chamados de cristãos. Em Atos 1,15, aquele grupo, é interessante porque eles são chamados por eles próprios ou pelos inimigos. Então são nomes bons ou nomes que seriam para xingamento. Mas eles são chamados de discípulos, em Atos 1,15, chamados de santo, em Atos 9,13, são chamados de crentes, em Atos 5,14, são chamados de irmãos, em Atos 6,3, são chamados de testemunhas, em Atos 5,32, são chamados de seguidores do caminho, em Atos 9,2, serão chamados de nazarenos, em Atos 24,5, mas agora aqui, em Atos 11, em Antioquia, aquele grupo pela primeira vez é chamado de os cristãos, os seguidores de Cristo, aqueles que pertencem a Cristo. E eu sempre lembro disso, eu lembro do Russell, né? Os Jesuizinhos, como ele falava. É isso que nós somos, seguidores de Cristo. E é isso que o Senhor espera de nós, que vivamos como seguidores de Cristo. Que a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos amigos, as pessoas ao nosso redor nos vejam como seguidores de Cristo. Como eles foram vistos ali em Antioquia. Esses aí são os cristãos. E qual é a marca? Qual é a característica que se destaca? O próprio Jesus disse: saberão que são os meus discípulos pelo amor que têm uns pelos outros. Pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Concluindo, naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. E aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então eles receberam uma palavra profética de que viria uma grande seca, passariam dificuldades, e veio. E aí os discípulos, isso que é interessante, cada um segundo as suas possibilidades, se reúnem e enviam uma oferta para essa igreja através das mãos de Barnabé e de Saulo. E o evangelho levado aos gentios. Nesse momento agora nós vamos participar da Santa Ceia. E a Santa Ceia é sempre um momento especial de nós sondarmos os nossos corações, de nós avaliarmos como temos vivido, como temos caminhado, como tem sido a nossa caminhada. Às vezes nós ficamos desapontados conosco, mas é sempre uma oportunidade de nós pedirmos perdão, levantarmos as nossas cabeças e continuarmos firmes. Gente, nós vamos cair, eventualmente nós vamos cair. Cair que eu digo tropeçar, fazer alguma coisa que vai nos entristecer, que vai entristecer alguém, que vai entristecer o Senhor. E isso é algo que deve ser percebido. Mas o mais importante disso, de quando nós cairmos, é o quê? Nós nos levantarmos. Nós não podemos ficar caídos. Não podemos ficar para baixo. Nós temos que nos levantar. Nós temos que nos levantar. E talvez hoje você esteja aqui caído. Você esteja aqui entristecido, você esteja aqui chateado, você esteja aqui
sentindo como se houvesse uma barreira entre você e Deus. Essa é a hora, essa é a oportunidade de você se acertar com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos lavar e perdoar e purificar de toda iniquidade. E nós saímos daqui de cabeça erguida, não porque nós somos alguma coisa ou fizemos algo, mas porque o Senhor derramou da sua graça sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos ama. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. O Senhor Jesus não veio atrás de nenhum de nós quando nós estávamos nos melhores dias das nossas vidas. Tipo assim, o Alexandre agora parou de falar palavrão, parou de fazer coisa errada, agora sim ele merece que eu vá atrás dele. Não! Foi no pior dia da minha vida que o Senhor foi atrás de mim, e no pior dia da sua vida que Ele foi atrás de você. Então isso não é baseado no que nós fazemos ou deixamos de fazer. É baseado no que nós somos, o amor que Ele tem por nós, e Ele vai te amar, Ele vai te buscar, e Ele quer você de cabeça erguida, com os olhos nele. Nós temos uma caminhada aí pela frente. O Senhor tem um plano e um propósito nas nossas vidas. A vinda de Jesus se aproxima. O noivo voltará para buscar a noiva, a sua igreja. Jesus está voltando. Isso não é uma frase, não, é verdade. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E Ele quer a sua igreja o quê? Gloriosa, de pé, esperando por Ele.